Na semana passada foi votado e aprovado no Congresso o PL 4330. Eu queria que o senhor comentasse o que diz o texto dessa nova lei que muito provavelmente vai ser aprovada no Congresso e no Senado. Basicamente, a função principal do PL 4330 é regulamentar a subcontratação, ou como é conhecido, a terceirização no Brasil. Até então, tirando casos da vigilância patrimonial privada e do trabalho temporário, tínhamos ou temos como única regra a regular esse tipo de contrato uma súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O que o Congresso Nacional pretende aqui é editar uma lei que regulamente essa matéria. Quais as principais diferenças para os trabalhadores do que existia como lei anteriormente e esse novo PL? Bom, o que se pretende a partir do PL 4330 é liberar, permitir de forma ampla e restrita a terceirização. Na Câmara foi aprovado um substitutivo que acabou por restringir a contratação no que tange a empresas públicas e a administração pública, mas em relação às empresas privadas o projeto permanece intacto. O maior receio das pessoas em relação a esse PL é uma precarização nas relações de trabalho. Tem muita relação entre a terceirização, se fala muito sobre a relação entre a terceirização e, por exemplo, o trabalho escravo, acidentes de trabalho, casos de corrupção empresarial e vários outros problemas. Eu queria que o senhor comentasse essa relação entre terceirização e precarização das relações de trabalho. O Ministério Público do Trabalho, historicamente, tem uma atuação muito firme em relação à terceirização ilícita. Há muitos anos, há muito tempo, nós temos combatido essa prática. O Ministério Público parte do pressuposto de que a terceirização, como proposta no PL 4330, ela resulta em precarização, ela resulta em gravíssimo prejuízo à condição desse trabalhador. O Ministério Público não acredita na tese de que o projeto resultará na criação de empregos e na efetivação de direitos sociais. Pelo contrário, acredita que o PL 4330 tem como consequência principal a manutenção de empregos precários, salários menores, risco à segurança desse trabalhador, enfim, em violação a direitos sociais de todo o trabalhador contratado nessas condições. E na prática no Ministério Público do Trabalho nós vemos bem isso, especialmente na construção civil. Uma empresa maior contrata, terceiriza um serviço para uma empresa menor e essa empresa acaba não dando conta dos encargos trabalhistas, do repasse de salários e outras irregularidades que vão surgindo e somem. Muitas vezes nós mesmos não conseguimos encontrar essas empresas para as audiências e elas somem, deixando o trabalhador totalmente desamparado, sem pagamento das verbas rescisórias, sem pagamento de salário, sem pagamento dos demais encargos trabalhistas, com várias pendências trabalhistas. Não é raro nas nossas investigações nos depararmos com a relação entre terceirização, trabalho degradante, ou entre terceirização e violação a normas de medicina e segurança. Efetivamente, o trabalhador terceirizado está mais sujeito a ser vítima destas práticas, ou seja, a ser submetido a uma condição que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a uma condição de total risco à sua saúde. É possível dizer que esse PL vai promover um esvaziamento da CLT? O Ministério Público tem que adotar uma postura
otimista, partindo do princípio que a sua função institucional é a defesa dos direitos sociais trabalhistas, ou seja, com PL ou sem PL, a nossa atuação vai prosseguir para tentar garantir uma condição melhor a todo e qualquer trabalhador. Uhum. Como fica a questão nesse novo PL da responsabilização das empresas pelos direitos trabalhistas? Porque o texto do PL diz que a responsabilidade de pagamento de salários ou em caso de acidente de trabalho da empresa terceirizada, que cabe à empresa que terceiriza apenas a fiscalização do pagamento de salários em caso, por exemplo, do uso de EPIs. Ela não tem responsabilidade no final das contas. A questão da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora não é novidade. A súmula 331, até numa tentativa de humanizar essa prática, já prevê a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas da empresa que utiliza esse tipo de contratação. Ou seja, o PL basicamente repete essa prática. Entretanto, o Ministério Público não acredita que a responsabilidade subsidiária do tomador seja suficiente para garantir a efetividade dos direitos desse trabalhador terceirizado. Por quê? Porque quase sempre, com exceção da construção civil, esse trabalhador pertence a uma categoria diferenciada, que tem um piso salarial menor, que tem vantagens menores e que, por consequente, acaba por ser vítima de uma situação muito mais precária, muito mais injusta, se comparado ao trabalhador contratado diretamente pela empresa tomadora. Uhum. A permissão das terceirizações, pode ser que a terceirização não pare por aí, que essa terceirização se torne uma quarteirização, quinteirização, gere uma cadeia de empresas se contratando que seriam empresas menores, cada vez menos capazes de atender os trabalhadores contratados por ela e, talvez até mais importante, que dilua a mais-valia das empresas nessa rede e enfraqueça o trabalhador e o salário do trabalhador. O projeto não só permite sucessivas subcontratações, o que se chama de quarteirização, quinteirização, como também permite a figura do PJ, ou seja, daquele trabalhador que constitui uma pessoa jurídica para prestar serviços a uma empresa. Essas práticas certamente implicam em gravíssimo risco à condição desse trabalhador. No caso das sucessivas subcontratações, há o risco, não só a questão da segurança, não só a questão de salários menores, como também do efetivo pagamento dos direitos. Porque empresas pequenas não terão necessariamente condições financeiras de arcar com o pagamento de verbas rescisórias, por exemplo. E no que tange a questão da PJ, o que se chama de pejotização, verifica-se uma total supressão de direitos sociais trabalhistas. Por quê? O PJ não tem direito a férias, a 13º, a limite diário de jornada, ou seja, não tem direito a nada. É um trabalhador que, uma ficção jurídica descabida, equipara-se a uma empresa e, consequentemente, passa a prestar serviços a outra. Esse PL foi criado, foi proposto em 2004, faz 11 anos que esse PL está tramitando no Congresso. E só agora parece que ele encontrou um solo propício para ser votado e aprovado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dos interesses do Congresso e outros interesses envolvidos na aprovação desse PL. O conflito capital-trabalho é algo que existe na nossa sociedade, não só no Brasil como no mundo inteiro, há várias décadas, há vários séculos até. Então, essa
essa briga constante, ela acaba por repercutir no âmbito do Congresso Nacional, não tenha dúvida disso. Ou seja, de um lado nós temos os interesses das entidades que representam o capital, e aqui posso fazer menção às empresas, e do outro lado temos as entidades que representam os interesses do trabalhador. Eventualmente, nesse momento histórico, ao que tudo indica, as forças que representam os interesses empresariais se apresentam mais fortes, é o que parece, para conseguir, no âmbito do Congresso Nacional, maioria para votar e aprovar o PL 4330, coisa que no passado não se conseguiu. Parece que no Legislativo, tanto no Congresso como no Senado, esse PL vai ser aprovado sem maiores conflitos, e o Executivo, ainda que vete o PL, o projeto vai voltar para o Legislativo e vai novamente ser aprovado. Em uma entrevista à revista Carta Capital, o vice-coordenador de combate às fraudes nas relações de emprego no Ministério Público do Trabalho indicou uma possibilidade que seria entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, impedindo a vigência dessa lei. O que na Constituição fala que ampara essa argumentação de que o PL 4330 é inconstitucional? Bom, o projeto de aprovação de leis ordinárias, ele é bicameral. Você passa pela Câmara, aprova e vai para o Senado, para depois ser submetido à sanção do Presidente da República. Temos aí várias hipóteses, né? Tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado e ainda assim, eventualmente, a presidente poderia vetá-lo. Veto esse que poderia também ser cassado, ser superado no âmbito do Congresso Nacional. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é como se pode impugnar um dispositivo de lei formalmente aprovado, das duas casas e com sanção do presidente. Uma das hipóteses é o recurso ao Poder Judiciário, o recurso ao Supremo Tribunal Federal, vislumbrando eventual violação à Constituição Federal. Efetivamente, no que tange ao PL 4330, o Ministério Público parte do pressuposto de que o seu texto, a sua redação, viola princípios da Constituição Federal, dentre os quais destaca a dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, o princípio da não discriminação e o princípio da função social da propriedade. A partir disso, em tese, é perfeitamente factível e eu acredito que deva ocorrer uma impugnação dessa lei no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, independentemente disso, e talvez essa seja a grande virtude do direito, nós, atores jurídicos, procuradores, juízes, sindicalistas, podemos efetivamente, nos casos concretos, discutir a validade, discutir a constitucionalidade desse texto. E, a partir disso, buscar uma interpretação, uma aplicação progressista desse texto para que, na prática, possamos continuar tutelando os direitos fundamentais sociais de todos os nossos trabalhadores.